Energia Escolhas, um podcast sobre as vidas que fazem a história do programa Escolhas. Segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, eu não te vou abandonar. Segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, eu não te vou abandonar. Vaguei na rua escura sem ninguém para dar a mão. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Energia Escolhas. Aqui vamos conversar sobre histórias reais e inspiradoras de pessoas que participaram no programa Escolhas e que conseguiram dar uma verdadeira volta às suas vidas. O programa Escolhas tem ajudado muitos jovens a encontrar novas oportunidades, acreditando sempre que, com o apoio e vontade, é possível chegar longe. Eu sou o David e hoje vamos conhecer alguém que tem uma história incrível ligada ao mundo das engenharias. Vamos receber, com muito gosto, a nossa convidada de hoje. Stefânia tem atualmente 26 anos, foi dinamizadora comunitária do projeto Podcast, na Alta de Lisboa, no Concelho de Lisboa, na freguesia de Santa Clara. Licenciada em Engenharia do Ambiente e Biotecnologia, atualmente investigadora científica júnior na Universidade Lusófona de Lisboa. Então, vamos começar por falar com a Stefânia e, na voz da mesma, conhecer um pouco sobre o seu percurso. Conta-nos, Stefânia, muito bem-vinda. Conta-nos um bocadinho sobre ti. Quem és, de onde vens e o que fazes atualmente. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e por poder estar aqui um bocadinho a partilhar a minha história. Eu nasci em Luanda, a capital de Angola, onde vivi até a minha adolescência. Mais tarde vim para cá, para Portugal, onde continuo a crescer e a construir o meu percurso. Eu considero-me uma pessoa muito resiliente, muito apaixonada por aquilo que faz. Sempre fui uma pessoa com uma grande curiosidade pelo mundo e pelas pessoas, e acho que isso reflete muito em quem eu sou, uma pessoa que procura aprender, procura vivenciar diferentes contextos, diferentes realidades. Eu acredito que a educação e o conhecimento são chaves poderosas para a transformação. Atualmente finalizei a minha dupla licenciatura em Engenharia do Ambiente e Biotecnologia e trabalho como investigadora científica júnior junto da minha universidade. E é isso. E como é que foi a tua experiência no projeto do programa Escolhas? Quais é que são as primeiras memórias que te vêm à cabeça? É uma pergunta muito interessante, porque pensar no como é que foi remete a 3 anos, que não foram só 3 anos, digo 3 anos enquanto dinamizadora, mas mais um tempinho enquanto participante, onde eu vivenciei muita coisa e tive a oportunidade de crescer muito pessoalmente. Foi uma altura em que, por exemplo, enquanto participante do projeto, do programa Escolhas, eu senti que o projeto era um lugar seguro, era um espaço seguro para mim, porque na altura o projeto era voltado para as artes. Eu também sou uma pessoa muito criativa, muito dinâmica, estou sempre a fazer qualquer coisa, e como eu disse, eu gosto de aprender, então estou sempre a inventar coisas para fazer. E quando cheguei ao projeto, fui super bem acolhida e por uma equipa que eu percebi que via potencial em mim e que também via potencial em cada um dos jovens, por mais diferentes que eles fossem. Viam o mesmo potencial em cada um. Isso deixou-me super à vontade. Passou a ser o meu espaço seguro, o meu espaço de paz, e depois fui evoluindo porque foram dando mais responsabilidades sem eu sequer me aperceber enquanto participante, para depois pular então para dinamizadora comunitária, onde eu enfrentei muitos desafios pessoais, digo no que diz a responsabilidade, a pontualidade, a ser o exemplo para aqueles jovens e para a comunidade em geral, mas que para mim foi muito gratificante, porque enquanto dinamizadora, quando me deram essa oportunidade, eu senti que tive o privilégio de
retribuir um pouco daquilo que o projeto me deu. E mesmo que eu sinta que eu vou retribuir eu consegui retribuir um bocadinho, eu senti que enquanto dinamizadora eu ganhei muito mais competências a nível de comunicação, os desafios, o lidar com uma equipa, com pessoas diferentes, com jovens, cada um com a sua cabeça e com o seu mundo a funcionar de maneira diferente. Então eu tenho muito boas memórias quando conseguia mudar um certo pensamento, uma certa forma de ser deles, que eles precisavam de mudar ou precisavam de melhorar. Quando via que conseguia liderar por empatia, por exemplo, quando conseguia juntar as famílias lá dos participantes e termos um momento agradável. E falando das atividades que desenvolveste e que participaste, lembras-te de alguma atividade especial em que tenhas participado ou algum tipo de apoio que tenha feito mesmo a diferença para ti? É muito difícil falar só de uma. Foram inúmeras. Mas eu acho que de várias que tiveram muito significado para mim, eram os encontros que nós fazíamos, os lanches com a família e os participantes, porque nós conseguíamos fazer, de certa forma, eles já sabiam da importância do projeto em si, da equipa e do trabalho do dinamizador comunitário, mas era o momento em que nós conseguíamos sentir mesmo que os familiares, os pais, as mães, tudo, os irmãos, porque os primos também iam para lá, muitas das vezes nos nossos lanches, e nós conseguíamos perceber que, ok, a família percebe o papel do projeto aqui na comunidade e conseguíamos perceber também um pouco melhor de onde é que os participantes vinham, de que background é que eles vinham, e conseguíamos ter mais bases para trabalhar. Houve um momento, dentre essas experiências, houve um momento em que o nosso projeto, o podcast, teve uma inundação e nós tivemos que nos virar para conseguir cumprir as atividades e estar ali a trabalhar com os participantes. Foi muito desafiador, porque foi no verão, o tempo a escaldar e nós tínhamos que estar sempre no exterior, porque não tínhamos o espaço disponível. Tínhamos que usar e abusar da criatividade para continuar com o projeto. Houve uma ação que ligou o projeto, assim mais particular, o projeto à minha área de formação, que foi o World Cleanup Day, em que fizemos uma campanha de sensibilização e de limpeza do bairro, e que foi brutal, porque todos aderiram. De repente, os participantes que não estavam nada interessados e não queriam participar, começaram eles mesmos a chamar os outros, a meio que organizar que áreas é que eles iam limpar, porque eles sabiam onde é que ficavam mais resíduos, mais lixo. E eu vi que eles começaram a ter outra preocupação com o bairro. E olhando para trás, de que forma é que o programa Escolhas influenciou o teu percurso, as tuas escolhas e aquilo que és hoje? Eu acredito que o programa Escolhas teve um papel crucial naquilo que eu sou hoje, porque deu-me, como é que eu posso explicar, uma responsabilidade, um propósito, porque ser o exemplo numa comunidade e pensar em jovens, mas não somos jovens, porque a comunidade não eram só os participantes jovens, tínhamos também participantes de maior idade, mais adultos, e ter esse senso de responsabilidade e perceber que eu tenho a capacidade de fazer a mudança. Às vezes, ainda que por gestos pequenos, de maneira constante e consistente, eu conseguia, com o apoio necessário,
eu conseguia fazer sim a diferença. Perceber que eu podia ter essa capacidade de transformar, não só aos outros, mas também a mim. E há pouco falaste também da questão do cumprimento de horários, tarefas, e acredito que na profissão que desempenhas atualmente, como investigadora científica, é um trabalho muito exigente e que certamente adquiriste essas competências também ao longo do teu percurso do programa Escolhas e que te ajudou hoje em dia a seguires este caminho que certamente é exigente. Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas, a pontualidade, o cumprir horários e datas é muito importante, porque é como se fosse, vou exemplificar aqui, não cumprir a data de um desafio. Ficamos sem o desafio, até podemos ter feito a atividade, mas não vamos submeter aquele desafio e vocês não vão ver, e todo o trabalho que foi feito não é visto. Então, na parte da investigação científica, existem prazos muito rigorosos para, por exemplo, a submissão de um artigo ou de um relatório, e que se não se faz a submissão dentro do prazo, perde-se todo o trabalho, toda a pesquisa investida naquele artigo. E vem desde o laboratório, desde a pesquisa, desde a escrita, desde todo o tempo que foi utilizado para elaborar o artigo, perde-se e isso tem consequências graves. E também na parte da confiança a falar ao público, porque eu também tenho que lidar com apresentações, conferências, workshops, que eu também faço, e é com um grande número de pessoas, e eu já venho com isso à vontade do projeto, do trabalho no projeto, das sensibilizações, porque não só trabalhei com os jovens em contexto de projeto, mas muitas das vezes fomos às escolas e os alunos das escolas eram incluídos nas apresentações. E, por exemplo, o projeto e a minha área de formação eles coincidem muito profundamente, porque os dois trabalham com transformação. Um trabalha com transformação social e outro com a transformação ambiental. Até porque não existe transformação ambiental ou mudança para a sustentabilidade sem justiça e inclusão social. E há algum momento marcante ou alguma história daquelas que nunca esqueces e que possas partilhar connosco? Eu acho que durante a minha trajetória enquanto dinamizadora, eu tive vários momentos que me marcaram, mas mais particularmente pessoas que me marcaram. Não tanto os momentos, mas mais as pessoas. Porque cada participante tem, como eu já disse, tem a sua forma de ver o mundo, a sua perspectiva, e cada um deles, de alguma forma, conseguiu tocar-me e conseguiu que eu visse o melhor lado, ou conseguisse que eu trabalhasse no meu melhor lado. Porque às vezes eu sinto que nós não somos tão gratos pela vida que temos. Nós vivemos e às vezes estamos num dia mais cansativo, um dia mais difícil, e estamos sempre a reclamar e achamos que a relva só é verde no lado do vizinho. E eu consegui, com os participantes, perceber que, por exemplo, às vezes há um jovem que passa por um contexto e por uma realidade completamente diferente, que exige muito, e eu vejo aquele jovem como, por exemplo, uma criança, que já passa por tanto e que já tem uma certa bagagem, uma certa maturidade, e que às vezes eles conseguem ensinar-me muito mais do que aquilo, por exemplo, que eles alguma vez possam imaginar. Então eu acho que momentos em que um jovem viu em mim um apoio, viu em mim alguém confiável que podia partilhar uma experiência ou uma situação determinada que ele tivesse a passar, e viu-me como uma pessoa confiável, e eu consegui
de alguma forma ajudar. Para mim isso foi muito mais marcante do que os momentos em específico. E se pudesses deixar uma mensagem aos jovens que estão agora a passar por uma fase difícil, o que é que lhes dirias? Eu diria para não deixarem que as circunstâncias definam quem eles são. Porque todos nós temos capacidade, todos nós temos uma habilidade, um talento, que é como se fosse uma chama interna, que muitas das vezes só precisa de uma oportunidade para se acender. E mesmo que a vida pode estar a parecer que está a fechar-se ou que tudo é super difícil, com foco, com determinação, com fé, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Nós conseguimos ter aquela mudança na nossa vida. Basta nós não desistirmos, mesmo que as circunstâncias se tornem difíceis. E para ti, o que é que vem a seguir? Quais são os próximos sonhos ou objetivos que queres alcançar? Isso remete-me a uma perspectiva futura. E para mim o futuro é uma oportunidade constante de nós aprendermos e evoluirmos. Eu pretendo continuar a crescer na minha área e no futuro próximo poder estar a trabalhar plenamente na minha área de formação, que é Engenharia do Ambiente e Biotecnologia, e também pretendo continuar a ter uma voz ativa na minha comunidade, na comunidade em que eu estou inserida. Porque eu acredito que nós vivemos numa sociedade e todos nós temos responsabilidades sociais. E não é preciso fazer algo grandioso, espetacular. Às vezes basta algo simples, como uma ação de voluntariado ou fazer uma ação específica com um grupo determinado de pessoas com o intuito de contribuir positivamente. Foi muito inspirador ouvir-te. Obrigado por partilhares connosco a tua história e a tua energia. Aos que nos estão a ouvir, obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de seguir o podcast Energia Escolhas nas redes sociais e de partilhar este episódio com os vossos amigos. Até à próxima! E lembrem-se, a energia está nas escolhas que fazemos. O programa Escolhas é promovido pela República Portuguesa e pelo IPDJ e cofinanciado pelo Programa Regional Algarve 2030, pelo Programa Temático Demografia, Qualificações e Inclusão, Pessoas 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia. Segue o teu caminho, eu estou lá para te apoiar. Por mais que te sintas sozinho, não te vou abandonar. Vaguei na rua escura sem ninguém para dar a mão. Aquela dor perfura, profunda no coração. Deixei a escola, já nada me